Olá, abençoados, graça e paz, Deus abençoe a sua vida, a vida de todos os seus familiares. Está entrando no ar a live de hoje, quinta-feira, e o nosso tema hoje é: os genuínos filhos de Deus são guiados pela palavra. Nós vamos meditar um pouco a respeito disso e entender que isso é o que nós devemos viver hoje. Se você realmente nasceu de Deus, isso pauta a sua vida e isso é importante para você. Eu quero antes pedir para que todos vocês compartilhem essa live. Nós vamos dar alguns minutos para que você venha compartilhar essa live, para que você venha fazer o seu compartilhamento, para que mais pessoas venham ter acesso a essa mensagem que com toda certeza vai abençoar a sua vida. Lembrando que Verdades que Libertam vai ao ar todas as terça e quinta às 8 horas da noite. E essa live tem abençoado muitas vidas e eu tenho certeza que não será diferente na sua vida. Eu tenho certeza que vai ser também bênção para você. Se você está comigo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Quero lembrá-los que muitas pessoas têm estado comigo através das lives e também um número significante de pessoas tem estado comigo na igreja física, e nós temos ali feito concentrações de fé que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Mas essa live é para você que me acompanha pelas redes sociais. Quero lembrá-lo, estou falando isso para lembrá-lo que eu não sou um pregador de rede social. Essa live, embora está sendo feita pelas redes sociais, nós temos uma igreja física e é importante você ter um lugar para você congregar, é importante você ter um lugar para você servir a Deus. Muito bem, você já compartilhou essa live? Compartilhe com seus contatos, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a sua vida. Nosso tema hoje é: os genuínos filhos são guiados pela palavra. Muito bem, vamos começar então o nosso estudo da palavra de Deus, e eu quero começar falando com vocês a respeito do plano original de Deus. Lá em Gênesis capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, você vai vendo a criação de Deus e a vontade real de Deus para a humanidade. Ali Deus está criando o homem e mostrando a sua vontade real para a humanidade. A palavra de Deus diz que todos os dias à tarde Deus vinha e conversava com o homem. Todos os dias à tarde Deus descia na virada do dia e ali conversava com o homem. O que isso significa? Que Deus, ele foi o próprio discipulador de Adão, ele foi o próprio discipulador que deu orientação, que estava orientando Adão. E, na verdade, esse era o plano original de Deus, essa era a vontade de Deus. Deus não criou o homem para decidir entre o bem e o mal. Tanto é que a árvore que Adão não podia tocar, que Adão não podia comer, ela era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Muitas pessoas imaginam que era o sexo e começam a falar tantas outras coisas, mas a palavra de Deus fala sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que isso significa? O homem foi criado para depender eternamente de Deus. Todas as direções viriam de Deus para a humanidade. Aquela árvore estava ali e o Adão deveria decidir em nunca tocar naquela árvore, ou melhor, nunca comer daquela árvore. Isso é teologicamente melhor explicado, melhor definido, nunca comer daquela árvore, porque no dia que ele comesse daquela árvore, ele estaria fazendo uma escolha. E qual era a escolha? Não ter mais Deus direcionando a sua vida. Deus vinha todos os dias à tarde, na virada do dia, e trazia orientações, trazia ali um discipulado, vamos colocar assim nessa linguagem para você entender, para Adão e Eva. Eles eram então discipulados pelo próprio Deus. Quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquele ato foi um ato de decisão em não mais ouvirem a direção de Deus, mas a partir de então eles decidirem o que deveriam fazer ou não. Portanto, você olha para as Sagradas Escrituras, que a partir daquele momento, Deus não traz mais direção ao homem. O homem passa a governar a sua vida. O homem passa a decidir o que fazer. A árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir daquele momento, ele ia decidir o bem e o mal da sua vida. Eles não iam mais seguir a direção de Deus. Pois bem, Adão, ele rompeu com a vontade de Deus para a raça humana.
E aí nós entendemos, claro, que Jesus veio buscar o que se havia perdido, Jesus veio fazer essa obra do resgate, e nós que nascemos de novo, devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, é o tema dessa mensagem. Os genuínos filhos de Deus são guiados pela palavra. Vamos lá para a palavra de Deus, João capítulo 16, versículo 12 ao 15. Vamos ver aqui o que o nosso Senhor Jesus fala, trazendo o entendimento de que a partir do Calvário, o homem teria condição de voltar ao seu estado original e não mais decidir o que era certo ou errado, o bem ou o mal, mas a partir de então ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não estamos aqui dizendo que o homem não vai fazer escolha, mas a escolha que temos que fazer é decidir a que voz ouvimos. Se decidimos ouvir a voz de Deus, a partir de então, somos guiados por Deus. Não existe aquele falso livre-arbítrio que você decide tudo. Não, você decide a quem servir. Você decide a quem ouvir. E a partir do momento que você decide ouvir Jesus, você deve então ser guiado pela palavra de Deus. Por isso que o tema é: os genuínos filhos de Deus são guiados pela palavra. Quem não nasceu de novo, quem não passou pelo novo nascimento, quem não é salvo, ele não aceita ser guiado pela palavra. Ele ainda se acha senhor da sua vida, e tem muitos bons cristãos, bons evangélicos, que apesar de se denominarem cristãos e evangélicos, estão presos por esse sistema religioso que não deixam o entendimento chegar para que eles sejam guiados pela palavra de Deus. João capítulo 16, Jesus diz o seguinte, versículo 12 em diante: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus estava falando para os seus discípulos naquele momento. Jesus estava dizendo: eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Aí ele diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Percebe? Jesus então está falando para os seus discípulos naquele momento que Jesus tinha muita coisa para dizer a eles, mas eles não podiam suportar. E por que não podiam suportar? Porque ainda Jesus não havia realizado a obra da redenção. Essa palavra de Jesus foi direcionada aos discípulos antes do Calvário. Após o Calvário, a natureza humana passou a ter condição de ser recriada em Cristo Jesus. O novo nascimento se deu a partir da obra do Calvário. Antes o homem não conseguia fazer isso. Por isso, Jesus está falando aqui: eu não pude vos falar, mas virá o Espírito da verdade. Quando ele virá, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Ele não falará de si mesmo. Agora eu quero chamar a sua atenção que a palavra de Deus diz: quando ele vier, ele vos guiará em toda verdade. E qual é a verdade? A verdade é a palavra. A palavra é a verdade. O Espírito nos guia sobre a verdade. Os genuínos filhos de Deus, eles são guiados pela palavra. O sistema religioso tem colocado muitos ensinos que têm separado as pessoas desse entendimento. E eles têm sido guiados por revelações, por profecias, guiado por um discípulo humano, e aí começam: o discipulador tem que me orientar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Esse é o sistema humano, esse é o sistema religioso que tem separado o homem da beleza do evangelho da graça. A palavra de Deus diz que quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade.
porque não falará de si mesmo. O Espírito Santo não pode agora simplesmente dar uma orientação para um, dar uma orientação para outro. Você vai ver que a maioria das pessoas que vêm falando, Deus me falou em divina revelação, é algo que falou para ele, é algo que revelou para ele. Será que Deus ia revelar algo para um homem e deixar todos os demais sem entendimento, sem aquela revelação? Não, o Espírito Santo não pode falar de si mesmo. A palavra de Deus está dizendo que ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Percebe, querido? O Espírito Santo não vai falar nada do que é dele, mas o Espírito Santo vai guiar na verdade. A verdade é a palavra de Deus. Nós precisamos compreender, os genuínos filhos de Deus são guiados pela palavra. O Espírito Santo usa a palavra para te direcionar. Ele não faz nada para um homem e não faz para o outro. O Espírito Santo não vai trazer somente a revelação para uma pessoa. E nós precisamos compreender essa verdade. Você precisa entender. A palavra de Deus diz que os verdadeiros filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ver o que está em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, diz assim: E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Percebe? Olha o que Paulo está falando. Eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Paulo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. A igreja primitiva, a igreja da nova aliança, quando Paulo ele foi usado para trazer a graça, havia um cuidado muito grande. Ele está dizendo claramente que ele que ensinava a igreja para não ir além do que está escrito. E você? Como você tem servido a Deus? Como você tem guiado a sua vida? Muitas pessoas estão aí buscando a divina revelação, buscando a profecia, buscando algum segredo. Será que algum homem está vendo alguma coisa na minha vida? E buscando direções. Paulo está dizendo, não vai além do que está escrito. É preciso sermos guiados pela palavra. Os verdadeiros filhos de Deus são guiados pela palavra. Olha o que diz em Gálatas capítulo 5, no versículo 18. Paulo ainda dizendo, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Está debaixo da lei e está em maldição. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. O que tem guiado a sua vida? Como você tem direcionado os seus caminhos? O que move você a agir? É o ódio, a raiva? É um homem te dando alguma palavra? É a revelação de algum profeta? É a direção de algum sacerdote? Queridos, a palavra de Deus está dizendo, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E eu sei que de repente você vai dizer, mas apóstolo, o Espírito Santo não usa os seus profetas? O Espírito Santo não usa os pastores? Será que o Espírito Santo não pode usar alguém para me dar uma direção? Sim, o Espírito Santo atua na terra através dos homens. Mas qual é o princípio
Qual é o princípio? Vou ler novamente João 16:12. O princípio que norteia a direção do Espírito Santo através da vida de um homem. Olha o que ele diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Existe uma base, o trilho pelo qual vai correr essa locomotiva. Ele está dizendo, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo pode me usar para falar com você. O Espírito Santo de Deus pode usar um outro irmão, outra irmã, um profeta, enfim, ele pode usar para falar com você. Mas esse falar precisa estar fundamentado na palavra. Ele não pode tirar algo da cabeça dele, ele não pode tirar algo das emoções, do sentimento, do que eu acho, estou vendo, eu estou sentindo, eu senti de Deus, eu tive um sonho. Não é por aí, é pela palavra, e é isso que a palavra de Deus está dizendo, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Romanos 8,16, nós lemos o 14, o 16 diz, o mesmo Espírito testifica com nosso Espírito que somos filhos de Deus. Percebe? O Espírito testifica com nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aqui está a base para viver uma vida cristã. A razão de existir muita gente descrente, muita gente duvidando da fé, duvidando de Deus, é porque existe tanta falta de conhecimento da forma que Deus trabalha. As pessoas têm imaginado, porque leem Bíblia, porque estão fazendo as suas preces, as suas orações, que tem que seguir daquela forma. Não, querido. Existe um padrão de Deus, existe o modelo de Deus, existe o plano de Deus, e tudo tem que ser dirigido, guiado e conduzido dentro do plano e do propósito de Deus. As demais coisas é a minha vontade, é a sua vontade, e essa não conta no mundo espiritual. Apesar de ter se popularizado tantas coisas, tantas crenças, tantas teologias, a Bíblia não mudou, ela continua sendo a mesma. A palavra de Deus diz, vou mostrar outro versículo para você, como os filhos de Deus devem ser guiados pelo Espírito de Deus. Se você é um cristão genuíno, se você é um salvo genuíno, se você é um filho genuíno, parece até contraditório dizer salvo genuíno, porque existem muitas pessoas que acham que são, mas os genuínos, eles têm o seu espírito, o direcionamento de Deus. É algo sério, não é brincadeira. Olha o que a palavra de Deus diz, Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito intercede por nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Agora entenda, se ele vai nos ajudar, nós temos então que dizer a ele, nós temos então que ser guiado por ele. Os genuínos são guiados pelo Espírito de Deus, não é guiado pelas coisas místicas, não são guiados por essas coisas que o sistema religioso tem prendido as pessoas. É preciso que você entenda, se você é um crente genuíno, o conhecimento tem que chegar na sua mente, você precisa ter a mentalidade de Cristo, tá certo? E para terminar, eu quero ler aqui com você em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, que diz que nós não devemos extinguir o Espírito. A palavra grega para extinguir é xenume, que neste contexto significa amortecer, impedir, reprimir, ou seja, é uma prevenção para que o Espírito Santo não exerça influência total.
Muito simples. Extinguir o Espírito Santo é dizer não para Deus. Quando a palavra de Deus diz não extinguir o Espírito Santo, quer dizer, não diga não para Deus. Não seja guiado pelas coisas, seja guiados pelo Espírito Santo de Deus. Para terminar, eu quero perguntar para você, como você tem conduzido a sua vida? As suas decisões têm sido direcionadas de que forma? Deus havia dito a Adão, não coma dessa árvore, porque certamente no dia que comer morrerás. A serpente veio incorporada pelo diabo e disse, Deus sabe que no dia que você comer você não morrerá. Percebe? Havia duas palavras. Ele teve que escolher a quem obedecer. Aquele a quem ele obedeceu guiou a sua vida, formou as suas ações, determinou o seu destino. Aquele a quem você ouve é a mesma coisa. Vai formar suas ações, determinar suas ações, formar os seus pensamentos, determinar suas ações e formar o seu destino. Adão recebeu uma palavra, você tem a palavra, mas o que tem guiado a sua vida? Na hora de você tomar suas decisões, o que tem guiado a sua vida? Como você tem tomado essa decisão? Você tem tomado decisão pela lógica, pela razão, pelo raciocínio, ou tem ouvido o que diz a palavra de Deus? Aí está o segredo. Se você se curvar àquilo que diz a palavra de Deus, você está se fazendo genuíno. Ou do mais, você é apenas um simples religioso, como existe centenas e milhares pelo mundo afora. Então, fica aqui essa palavra para você. Se você é um cristão genuíno, busca a mentalidade de Cristo, seja direcionado pela palavra, seja guiado pela palavra. Vou repetir, Adão recebeu uma direção, não coma. O diabo disse, coma. A quem você vai ouvir? Ele ouviu a voz do diabo. Muitas pessoas têm a palavra, mas desconhecem a palavra, conhecem a religião, conhece a sua igreja, conhece os seus dogmas, conhece todo a história da sua igreja, do seu pastor, mas não conhece o que diz a palavra. Se não conhece o que diz a palavra, na hora de agir, vai agir de que jeito? Segundo o raciocínio, o sentimento, as emoções. O verdadeiro Filho de Deus é guiado pela palavra. O Espírito, ele nos guia em toda a verdade. Tá certo? Reflita sobre isso. Se você tem tomado direção pelas razões, pelo ódio, pela raiva, está com bronca, tá bravo e age, você está sendo guiado pela carne. Está nervoso e toma decisões, está sendo guiado pela carne. O Filho de Deus não é guiado pela carne. Na hora que ele se ira, ele não peca. Ele é guiado pelo Espírito. Pensa sobre isso. Você fica bravo, irado, alguma coisa te decepciona, você então toma uma decisão. Você toma decisão na hora da raiva. Você resolve sair do emprego na hora, não, eu vou sair porque eu não aceito ser humilhado. Guiado pela carne. Está dentro de um relacionamento, teve um problema, vou tomar uma decisão. Guiado pela carne. Está na sua igreja, houve algum problema na sua igreja, o pastor te repreendeu, ou você teve algum problema com algum membro da igreja, vou sair da igreja. Guiado pela carne. Os verdadeiros filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu poderia aqui dar muitos exemplos, mas eu tenho certeza que você já entendeu. Tá certo? Muito bem, vamos terminar aqui. Eu gostaria de falar com você que ainda não baixou nosso aplicativo, baixe gratuitamente o aplicativo da nossa igreja para o seu celular e tem ali na palma da sua mão o nosso aplicativo e com toda certeza nós vamos colocar ali, já tem na verdade, conteúdos de grande valor, de grande importância que vai abençoar a sua vida, tá certo? Se você puder, seja um investidor dessa obra, está aqui a conta do nosso banco, Banco Itaú, agência 0055, conta corrente 05219-5. Você fez o seu depósito, abençoou a obra de Deus, envia para o meu WhatsApp, está aqui no rodapé do seu vídeo, e eu vou enviar para você um presente, uma hora um livro, uma hora uma palavra, enfim, você vai receber uma palavra de fé que vai abençoar a sua vida, tá certo? Você tem Instagram? Me segue lá, Instagram,
@ap.edmarques. Vamos interagir, tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Chegamos ao final de mais um Verdades que Libertam. Terça-feira eu volto, lembrando, tenha a mentalidade de Cristo, que Cristo possa direcionar a sua alma, os seus pensamentos e salvar a sua mente. Um forte abraço, tchau, até mais, em nome do Senhor Jesus.